Olá a todos, o meu nome é Cláudia Costa. Hoje vou-vos falar de reações de oxidação-redução no âmbito do domínio 2, reações em sistemas aquosos da Química 11º ano. Vamos abordar um bocadinho uma temática que na generalidade é bem aceito pelos alunos. O conteúdo deste vídeo envolve a caracterização das reações de oxidação-redução, depois vamos abordar força relativa de oxidantes e redutores e resolver alguns exercícios de exame nacional para consolidar tudo. Na caracterização das reações de oxidação-redução, pretendo abordar o que são reações de oxidação-redução, como é que se atribui o número de oxidação, o que é que quer dizer a espécie oxidada e reduzida, ou falarmos um bocadinho sobre os pares oxidante-redutor. Depois vamos abordar as semi-equações e o acerto das reações de oxidação-redução com base nestas semi-equações. As reações de oxidação-redução são reações que envolvem transferência de eletrões entre duas espécies. Por norma, os alunos de 11º ano costumam abordar este assunto em primeiro lugar na biologia e apenas com esta ideia de que ocorre transferência de eletrões entre duas espécies. Mas a oxidação e a redução acabam a ser conceitos bem mais amplos e sofreram alguma atualização ao longo dos tempos. Então, basicamente, numa oxidação, há uma transformação em que uma espécie cede de facto eletrões a outra, a chamada espécie oxidada, ou se quiserem o agente redutor, e na redução o oposto, uma espécie capta eletrões de outra, portanto é a espécie reduzida ou o agente oxidante. Estas duas etapas, quer a oxidação, quer a redução, são simultâneas porque os eletrões não podem ser criados nem destruídos, eles fluem apenas de uma espécie para a outra. Então, as duas etapas, quer a oxidação, quer a redução, têm que envolver o mesmo número de eletrões. Este tipo de reações ocorre em pilhas, em baterias, na corrosão dos metais, nas combustões e em tantas outras situações comuns. O número de oxidação foi um conceito criado para facilitar a análise de uma equação química, de modo a perceber se a reação envolve ou não transferência de eletrões entre duas espécies. Este número de oxidação é uma aproximação ao estado de oxidação, está associado aos átomos de um determinado elemento presente ou numa espécie iónica ou numa espécie molecular. Normalmente relaciona-se com a carga elétrica real, se tivermos um íon monoatómico, ou então uma carga imaginária, se tivermos uma molécula ou um íon poliatómico. Nos compostos iónicos, normalmente imaginamos a composição da espécie usando íons positivos e negativos ligados através de uma ligação iónica. E com base nisso determinamos o número de oxidação. Num composto covalente, a situação pode ser um pouco mais complexa. O número de oxidação de um elemento corresponde à carga que ele adquiriria se os eletrões da ligação ficassem a pertencer apenas ao átomo que tem maior capacidade para os atrair. Portanto, aqui já temos uma definição mais ampla da oxidação-redução. Basicamente, nós vamos dizer que a oxidação ocorre sempre que o número de oxidação de um elemento aumenta ao longo de uma reação química e uma redução quando esse número de oxidação diminui. Esta acaba por ser a definição mais atual de oxidação e redução e mais abrangente. Para vermos as regras de atribuição do número de oxidação, é preciso vermos aqui dois pormenores. O primeiro implica que o número de oxidação é uma aproximação àquilo que designamos de estado de oxidação. No fundo, é uma carga provável. Não quer dizer que ela exista na realidade. E a segunda situação é que nós só temos número de oxidação por átomo e nunca por uma molécula ou um conjunto de átomos. O número de oxidação é sempre definido por cada átomo do elemento que estivermos a considerar. Agora sim vamos às regras. Se tivermos o número de oxidação de um átomo no estado elementar, ele é sempre zero. O que é que implica isto do estado elementar? Se o nosso átomo estiver livre, ou seja, ele está sozinho, o seu número de oxidação é sempre zero. O alumínio, aqui no meu exemplo, está sozinho, tem número de oxidação zero. O ferro também tem número de oxidação zero. E o magnésio é a mesma coisa. Eu posso colocar o zero imediatamente por baixo do número, ou então posso dizer que o número de oxidação do alumínio vai ser zero. Isto dá um pouquinho mais de trabalho a escrever.
A substância elementar, ou estar no estado elementar, implica que eu tenha moléculas que são formadas por átomos sempre do mesmo elemento. Então, se eu quiser conhecer o número de oxidação do oxigênio, por exemplo, no O2, ele também é zero, porque o O2 é uma substância elementar. Até o número de oxidação do oxigênio no O3 também é zero, porque ele também é uma substância elementar. E do hidrogênio no H2 é zero. E do flúor no F2, zero. Do fósforo no P4, zero. Já estão a adivinhar o que é que vai acontecer no enxofre no S8? Também é zero. Regra 2. Eu posso ter também íons monoatómicos. Quando tenho íons monoatómicos, o número de oxidação de um íon corresponde à sua carga. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. O K+ tem número de oxidação mais 1. O bário 2+, mais 2. Portanto, o número de oxidação vai corresponder à carga do íon que eu estou a discutir. Mas também posso ter isto para íons negativos. O F-, o fluoreto, tem número de oxidação menos 1 e o N3- tem número de oxidação menos 3. Ainda temos que todos os átomos dos metais do grupo 1 da tabela periódica, quando estão combinados, têm o número de oxidação mais 1. Os do grupo 2 têm número de oxidação mais 2 e ainda podemos fazer associação para outros elementos. Têm é que estar combinados. Então, basicamente, o que é que eu tenho aqui? No caso do sódio, ele pertence ao grupo 1, tem número de oxidação mais 1. O potássio, no K2SO4, também tem número de oxidação mais 1. Se eu olhar para o cálcio já não está no grupo 1, está no grupo 2. Então tem número de oxidação mais 2. Acontece igual com o magnésio. Os outros, eu tenho que ter alguma cautela. Os outros exemplos que eu deixei aqui, se calhar o mais fácil é vocês identificarem que íon é que eles tendem a formar. Se eu olhar para o zinco, para o sulfato de zinco, na generalidade, o zinco forma íons zinco 2+, porque o sulfato, o SO4, tem carga 2-. E como uma substância iónica tem carga nula, as duas cargas têm que estar anuladas. Então o zinco vai apresentar aqui número de oxidação mais 2. No caso do ZnO, tem uma situação muito similar. O zinco também tem número de oxidação mais 2. Se eu fizer isto para o cloreto de prata, na generalidade, o cloro, que é um halogénio, portanto pertence ao grupo 17, tem tendência para formar íons com carga menos 1, o que significa que a prata vai formar íons com carga mais 1. Se eu pensar no Ag2SO4, eu posso voltar a fazer aqui a regra dos abraços. A prata vai ser, ou vai apresentar carga Ag+, não tenho nenhum outro. O SO4 vai ter carga 2-. Não se esqueçam que o primeiro íon é sempre positivo e o segundo negativo. Se eu quiser o número de oxidação da prata, então vai corresponder à carga do íon, que é mais 1. Olhando para os dois exemplos que eu tenho aqui com o alumínio, eu posso aplicar aqui a regra dos abraços. Às vezes ajuda a perceber como é que eu vou fazer a regra dos abraços. Agora, ela não é válida sempre. Os números que estão aqui em baixo vão descrever a carga dos íons. E, em primeiro lugar, eu vou escrever sempre o íon positivo. Então, o alumínio é o alumínio 3+, que tem número de oxidação mais 3. E eu também tenho aqui que o segundo íon é o SO4 2-. Se eu quiser determinar o número de oxidação do resto dos elementos, vou aplicar outras regras, vamos ver mais à frente. O último exemplo que eu aqui deixei é o Al2O3, a lógica é a mesma. Eu vou ter o alumínio 3+, e vou ter o O 2-. Então o alumínio tem número de oxidação mais 3. Já se eu pegar aqui num composto que envolva o flúor, o número de oxidação do flúor nas substâncias em que ele se encontra combinado tem número de oxidação menos 1. Depois, a seguir, vamos poder determinar, por exemplo, quanto é que é o número de oxidação do oxigênio ou destes elementos que estão aqui em falta. O hidrogênio é um elemento a reportar, sempre que ele está combinado tem número de oxidação mais 1, é o que acontece aqui no CH4 ou na água. Como o hidrogênio está combinado, o número de oxidação dele é mais 1 em qualquer uma das situações. Cuidado, de novo, nós temos número de oxidação de um átomo, não temos de um conjunto de átomos. Há exceções para o hidrogênio, nomeadamente os hidretos metálicos, que são compostos que o hidrogênio forma com os metais dos elementos representativos. Basicamente, aqueles que se encontram no primeiro e no segundo grupo da tabela periódica são estes metais. Nestas condições,
eles vão apresentar número de oxidação menos 1. Se o hidrogênio estiver combinado com o boro, também é menos 1. Eu deixei aqui o hidreto de sódio, o NaH, em que o número de oxidação do hidrogênio é então menos 1. Se estivermos a falar do oxigênio, quando está combinado, tem número de oxidação menos 2, ou seja, no dióxido de carbono o número de oxidação do oxigênio é menos 2, na água também. Mas também aqui temos exceções. Se eu tiver um peróxido, e o que é um peróxido? É um composto que tem uma ligação covalente simples entre dois átomos de oxigênio, ou seja, eles têm que estar ligados entre si. Nessas circunstâncias será menos 1. Reparem, aqui do lado direito o H2O2 é o peróxido de hidrogênio. Eu vou ter dois oxigénios ligados entre si e cada um dos oxigénios está ligado a um hidrogênio. Então, nestas condições, o número de oxidação do oxigênio é menos 1. Então, e o que é que acontece se tivermos uma molécula? Se tivermos um composto molecular, o que nós vamos fazer é que a soma dos números de oxidação de todos os átomos que estão presentes nesse composto tem que dar 0. Então, se eu trabalhar aqui o CH4, nós sabemos que o hidrogênio, pelas regras, tem número de oxidação mais 1, mas não sabemos o número de oxidação do carbono. Então vamos determinar. Eu só tenho um carbono, vou dizer que não sei o seu número de oxidação, é X. Tem 4 hidrogénios, então 4 vezes mais 1, que é o número de oxidação do hidrogênio, tem que dar 0, porque isto é um composto molecular. E agora vou resolver isto em ordem a X. 4 vezes mais 1 dá mais 4, passamos para o outro lado, menos 4. Tenho então o número de oxidação do carbono no metano. Se eu pensar na água, pelas regras, eu sei que o oxigênio tem número de oxidação menos 2 e o hidrogênio mais 1. Na realidade, eu não preciso calcular mais nenhum, porque tenho ambos. Mas se sentirem dúvidas, reparem, 2 vezes o mais 1 do hidrogênio menos o 2 do oxigênio vai dar 0. Então também está coerente. Se eu for para o dióxido de carbono, pelas regras, sei o número de oxidação do oxigênio, que é menos 2, vou determinar o do carbono. Só tenho 1, X, mais 2 oxigénios vezes o menos 2, que é o número de oxidação, vai dar 0. Isto vai dar 2 vezes menos 2 dá menos 4, passa para o outro lado, mais 4. Então, o número de oxidação do carbono no CO2 é mais 4. O último composto que está aqui é um composto, é uma substância iónica, mas eu posso aplicar um bocadinho a mesma lógica. Ela não tem carga elétrica. Posso trabalhar aqui a regra dos abraços. O alumínio tem número de oxidação mais 3. O oxigênio, pela regra, como está combinado, menos 2. Vou determinar o número de oxidação do enxofre. Então, 2 vezes o mais 3 do alumínio, mais 2x. Cuidado que tenho aqui este 3 que vai multiplicar por tudo o que está dentro do parênteses. Então, só corrigir aqui para colocar o 3x, mais 3 vezes 4, 12 vezes o menos 2, fiquei aqui sem espaço, só reescrever de novo num instantinho, aqui para baixo, 2 vezes mais 3, mais 3x para o enxofre, mais 12 vezes o menos 2 do oxigênio, igual a 0. E agora vou determinar 3x, 12 vezes menos 2 dá menos 20, vezes menos 2 dá menos 24, passa para o outro lado, mais 24. 2 vezes mais 3 dá mais 6, passa para o outro lado, menos 6. Então, daqui vou ter x igual, portanto, se eu tirar 24 a 6, vou obter aqui 18 sobre 3, que vai dar mais 6. Então, já tenho o número de oxidação do enxofre. Se em vez de um composto molecular ou uma substância iónica tiver um íon poliatómico, o que é um íon poliatómico? É um íon constituído por mais do que um átomo. Eu vou usar a mesma lógica, mas a soma de todos os números de oxidação dos átomos presentes vai corresponder à carga do íon. Então, no SO4 2-, eu não sei quanto é que é o número de oxidação do enxofre,
mas sei que o oxigênio combinado é menos 2. Então vou ter aqui um enxofre, mais 4 oxigénios vezes o seu número de oxidação, que é menos 2, igual a menos 2, que corresponde à carga do íon. Então, menos 2 mais 8, o mais 8, 4 vezes menos 2 dá menos 8, passa para o outro lado mais 8, de onde o x vai dar mais 6. Se pensar aqui no Cr2 O72-, sei que o oxigênio tem menos 2 quando está combinado, então vou pôr o 2x, não sei o valor do número de oxidação do cromo e tenho 2 átomos, mais 7 oxigénios vezes o número de oxidação menos 2 vai ser igual à carga do íon, que é menos 2. Ou seja, 2x igual a menos 2, 7 vezes menos 2 dá menos 14, passa para o outro lado, mais 14, então x igual a 12 sobre 2, que vai dar mais 6. Se discutirmos os pares redox, é preciso percebermos que também são designados por par conjugado oxidante-redutor ou pares de oxidação-redução, em que em primeiro lugar vamos identificar o oxidante e depois o redutor. Para fazermos isto, precisamos de uma equação. Vamos arranjar aqui uma equação relativamente simplista, que ocorre entre o zinco sólido e o cobre 2+, o catião metálico, para originar o catião zinco 2+, e o cobre sólido. Para eu poder estudar os pares redox, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar os números de oxidação. E quando temos uma substância elementar, portanto, um elemento sozinho, o seu número de oxidação é 0. Do lado direito, o zinco origina um íon monoatómico. Então, o seu número de oxidação é igual à carga. Se eu pensar no que acontece da esquerda para a direita, tenho um aumento do número de oxidação, o que significa que aqui ocorreu oxidação. Se eu fizer na mesma lógica o estudo para o cobre 2+, o íon monoatómico tem o número de oxidação igual à sua carga, mais 2, e do lado direito está no estado elementar, então tem número de oxidação a 0. O que acontece aqui é que há uma diminuição do número de oxidação, ou seja, o cobre sofreu redução. Voltando ao zinco, uma vez que ele sofreu oxidação, é a espécie oxidada, mas também se designa por redutor. Já o cobre 2+, como sofreu uma redução, é a espécie reduzida e chama-se também oxidante. Para eu escrever os pares conjugados oxidante-redutor, devo ter alguma cautela, porque eu, na realidade, para poder avançar a partir daqui, preciso saber quem é que é o oxidante e quem é o seu redutor conjugado. Então, preciso buscar estas duas espécies. O zinco 2+, como resulta da oxidação do zinco, é o oxidante conjugado do zinco. O cobre 2+, o redutor conjugado, o redutor conjugado do cobre 2+. Eu aqui só posso identificar os pares conjugados. Então, se eu tenho que identificar o oxidante primeiro, vou começar por escrever o zinco 2+, no caso do zinco, e no caso do cobre 2+, vou primeiro identificar também o cobre 2+. Então, tenho aqui os dois pares conjugados, zinco 2+ barra zinco, o oxidante e o redutor conjugado, e o segundo par, o cobre 2+ e o cobre, o oxidante e o conjugado, o redutor conjugado. Um truque para não falharmos a identificação dos pares de oxidação-redução, se nos enganarmos a qualquer momento, é sempre escrevê-los segundo a redução. Reparem que eu tenho no primeiro par o número de oxidação a passar de -2 para 0 e por acaso no segundo acontece o mesmo, não tem que acontecer, mas também é de -2 para 0. Portanto, vou escrevê-los sempre segundo a redução. Se o meu objetivo for chegar às semi-equações, como é que eu vou resolver isto? Portanto, na realidade, eu para escrever as semi-equações preciso ter uma equação e a partir dessa equação eu preciso identificar aquilo que já fiz atrás, os números de oxidação de cada uma das espécies presentes. O zinco, como está livre, tem número de oxidação 0, o zinco 2+ é um íon monoatómico, tem número de oxidação mais 2, portanto aqui eu tenho claramente um aumento do número de oxidação, ou seja, o zinco sofre uma oxidação.
Já o cobre 2+, enquanto é um monoatómico, tem número de oxidação mais 2, igual à sua carga, e do lado direito, estando livre, tem número de oxidação 0. O cobre, neste caso, temos uma diminuição do número de oxidação, então sofre uma redução. Como é que eu vou fazer o acerto? A primeira coisa que eu faço é escrever as duas semi-equações, uma de cada vez. Vou escrever meia equação, que está aqui representada, a oxidação, e a outra meia corresponde à redução. Portanto, se usarmos as setas de baixo, eu vou começar com zinco a dar zinco 2+, para a semi-equação de oxidação, e cobre 2+, a dar cobre para a semi-equação de redução. Mas o que é que eu pretendo fazer com isto? Eu pretendo que se compreenda que eu, para fazer o acerto, a primeira coisa que vou fazer é cumprir um conjunto de 3 pequenos acertos. O primeiro é acertar as massas. O que é acertar as massas? Eu tenho que ter igual número de átomos à esquerda e à direita da seta. Já vamos ver como é que isto se processa. Depois vou acertar as cargas. Tenho que ter a mesma carga à esquerda e à direita da seta. Cuidado que ter a mesma carga não implica ter carga zero. Implica ter a mesma carga. Então, o que eu vou fazer para igualar as cargas dos dois lados da seta é adicionar eletrões. Aqui pode haver alguma confusão. Onde é que eu vou pôr os eletrões? Não esquecer que os eletrões têm carga negativa, sempre. E eles vão ser colocados onde forem necessários, de maneira a que eu tenha a mesma carga à esquerda e à direita da seta. Se nesta lógica não vos fizer sentido, portanto, dizer onde é que eles são necessários, eu já vos vou mostrar, mas se não fizer sentido, podem lembrar-se que o que acontece na oxidação implica perca de eletrões, então nessa semi-equação eu vou colocar os eletrões do lado direito, enquanto na de redução há a captação de eletrões para que ocorra, então os eletrões têm que estar do lado esquerdo. A última fase deste acerto impele para o acerto, a escrita de uma equação global em que eu vou ter que somar as duas meias equações. Depois delas já terem as massas e as cargas acertadas, eu tenho que garantir que o número de eletrões envolvido na semi-equação da oxidação é o mesmo que ocorre na de redução. E nem sempre isto acontece, então é preciso fazer o acerto usando o mínimo múltiplo comum aos eletrões que eu tenho numa e na outra. Para acertar o mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar a totalidade da equação por esse valor, ou por um valor, que me permita obter o mínimo múltiplo comum. Eu vou já dar um exemplo, mas vou deixar aqui muito rapidamente as duas semi-equações devidamente acertadas para esta equação que eu tenho em cima. Reparem que para a oxidação, o que eu tenho aqui é que o zinco vai originar zinco 2+. Eu tenho um átomo de zinco de cada lado, não tenho que fazer nada no acerto de massas, mas se eu pensar nas cargas elétricas, e eu posso escrever isso aqui assim, vou usar aqui uma cor, portanto, para representar muito levezinho cargas, ok? Do lado esquerdo não tem carga elétrica, não tem aqui nenhum número, nem nenhuma indicação do lado direito em expoente. Já no lado direito da seta, eu tenho zinco 2+, ou seja, tenho duas cargas positivas aqui, o que significa que se eu quero ter a mesma carga dos dois lados ao adicionar eletrões, eu vou precisar colocar do lado direito duas cargas negativas para que a soma destas cargas dê igual à carga que eu tenho do lado esquerdo, neste caso 0, mas não tem que ser 0. Se eu pensar na escrita da semi-equação de redução, vou trabalhar o cobre 2+ a dar cobre, mas, embora tenha um átomo de cobre de cada lado, volto a pensar aqui nas cargas, e as cargas, eu tenho duas cargas positivas no cobre 2+ e nenhuma no cobre. Eu vou adicionar 2 eletrões. Ao adicionar 2 eletrões do lado esquerdo, o que vai acontecer é que eu vou ter aqui menos 2, ou melhor, 2 cargas negativas. Mais 2 menos 2 vai dar o 0 que eu tenho do lado direito. Volto a lembrar que eu não tenho que ter carga 0 dos dois lados, tenho que ter a mesma carga. Neste exemplo que eu aqui coloquei, é 0. Já vamos ver outra onde não acontece da mesma maneira. Então vamos tentar fazer um acerto desde o início em etapas mais curtas para conseguirmos perceber o funcionamento. Tenho aqui uma equação que eu vou dizer que não está acertada e que preciso acertar. A primeira coisa que eu vou fazer é identificar o número de oxidação de cada espécie, porque eu tenho que escrever um bocadinho da semi-equação. E sem saber quem se oxida e quem se reduz, vou ficar enrascado. Então, o cromo 3+ tem número de oxidação mais 3, porque é um íon monoatómico, logo o número de oxidação é igual à sua carga.
E quando eu penso no lado direito, o cromo está livre, então tem número de oxidação 0. Já sei que aqui ocorre uma redução. Se eu olhar para a outra espécie, o Cl- tem número de oxidação -1, também é um íon monoatómico, e do lado direito da seta vai dar origem ao Cl2. O Cl2 é uma substância elementar, então o seu número de oxidação é 0. Tenho aqui claramente uma oxidação, ou melhor, um aumento do número de oxidação. O que é que vamos fazer a seguir? Começar por escrever as duas meias equações. Vamos escrever a semi-equação de oxidação, representando este lado da seta em que o Cl- origina Cl2. Cuidado que esta semi-equação não está completa. Vamos fazer a mesma coisa para a semi-equação de redução, ou seja, o cromo 3+, a originar cromo. Agora, a partir daqui é que eu começo a fazer o acerto. E como é que eu vou começar a fazer o acerto? Eu tenho que perceber, primeiro, que eu vou fazer o acerto de massas. Portanto, é a mesma lógica. No acerto de massas, tenho que ter igual número de átomos de cada elemento dos dois lados. Tenho um cloro à esquerda, 2 à direita. Então, vou precisar adicionar aqui o coeficiente estequiométrico 2 para ter o mesmo número de elementos dos dois lados da seta. Se olhar para a semi-equação de redução, eu tenho um cromo de cada lado, não tenho que fazer nada. Etapa 2. O que é a etapa 2? A etapa 2 é o acerto das cargas elétricas. É aqui que eu vou adicionar eletrões. Então, eu tenho que perceber que cargas é que eu tenho em cada lado da minha seta. Vamos pôr aqui por baixo cargas, 2 pontos. Do lado esquerdo tenho duas cargas negativas, porque tenho 2 íons de cloreto. Portanto, 2 Cl-. Reparem que se eu me tivesse enganado e invertido a ordem, eu não teria aqui este -2, poderia ter só -1 e já falhei o problema. Do lado direito, o Cl2 não tem carga elétrica, então 0. Onde é que eu vou pôr os eletrões? Se eu colocar os eletrões do lado esquerdo, cada vez eu vou ter uma carga mais negativa à esquerda e eu quero é que ela seja igual à direita. Agora, se eu adicionar 2 eletrões do lado direito e os eletrões são representados pelos E-, 2 E-, eu tenho aqui duas cargas negativas. Então eu vou ter -2 à esquerda, -2 à direita em termos de cargas e fica assim já acertada ao nível das cargas a semi-equação de oxidação. O que é que acontece na redução? Se eu vier para aqui estudar as cargas, eu tenho 3 cargas positivas à esquerda e não tenho nenhuma à direita. Onde é que eu vou adicionar os eletrões? Se eu adicionar eletrões do lado direito, eu vou ter uma carga positiva do lado esquerdo e à direita vou ter sempre cargas negativas. Eu quero é que sejam iguais. Então vou adicionar 3 eletrões, 3 é menos do lado esquerdo, porque se fizer isso, eu vou ter -3 mais 3 vai dar 0 de carga à esquerda e já tenho 0 de carga à direita. Então só me falta aqui escrever a equação global. Mas para escrever a equação global, tenho que me lembrar que há uma terceira etapa. A terceira etapa corresponde ao acerto do número total de eletrões, número total de eletrões é menos envolvido. Então, na semi-equação de oxidação tenho 2 eletrões, na de redução tenho 3. Claramente isto não está igual. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? É o 6. Então, se eu multiplicar as minhas duas equações por um número que me permita obter o mesmo número de eletrões, eu resolvo o problema. A semi-equação de oxidação vou multiplicar por 3, vou ficar aqui com 6 eletrões, e a de redução vou multiplicar por 2. Vou ficar do lado esquerdo com os mesmos 6 eletrões. Então já estou em condições de escrever a equação global. Mas quando eu chego à equação global, eu posso simplificá-la. Ou seja, tudo o que for comum à esquerda e à direita, eu posso simplificar. Não quer dizer que vou desaparecer. Quer dizer que se eu tiver igual número, eu posso simplificar. Se não tiver igual número, posso associar, somar ou subtrair consoante der jeito, mudando um para o membro onde está o outro. Então, neste caso, eu quando fizer a soma, tenho também que ter o cuidado de aplicar o mínimo múltiplo comum. O que é que isto quer dizer? Que na realidade eu vou ter 3 vezes 2 íons Cl-, os 6. Vou ter 2 Cr3+, no lado da semi-equação de redução. Agora vou juntar tudo. Seta, e vocês podem dizer assim, espera aí, mas faltam aqui os 6 eletrões. Eu até os posso colocar aqui e já vamos ver o que é que vai acontecer com eles. Do lado direito vou ter 3 Cl2, os 6 eletrões, já vou acrescentar aqui também que eles não estavam, e 2 cromos.
E agora reparem, se eu passar os 6 eletrões do lado direito para o lado esquerdo, como é que eles vão para o lado esquerdo? A subtrair. Então, 6 menos 6, quanto é que dá? 0. Então, basicamente, o que eu faço é eliminar estes eletrões da equação, depois de ter a certeza que acertei o número total de eletrões envolvido. E agora sim, tenho a escrita da equação global. Isto que está aqui representado nesta última linha é a equação global. E agora já posso reescrever porque ela já está devidamente acertada. Na segunda parte aqui do vídeo vou falar um bocadinho da força relativa dos oxidantes e dos redutores. No fundo, explicitar o que é o poder redutor e o que é o poder oxidante, tentar perceber como é que se constrói uma série eletroquímica ou que informação podemos obter a partir dela e depois abordar um bocadinho a questão da corrosão dos metais na generalidade. Vamos então fazer uma tentativa de explicar o que é o poder redutor e o poder oxidante. O poder redutor fala um bocadinho sobre a tendência para sofrer uma oxidação. Discute-se a maior tendência para ceder eletrões. A comparação que nós vamos fazer será entre os metais, porque eles na generalidade têm forte poder redutor, tendem a estar na forma oxidada, é assim que a maior parte se encontra na natureza. Já o poder oxidante aborda a tendência para aceitar eletrões, ou se quiserem a tendência para sofrer redução. No nosso caso, ao nível da disciplina, vamos discutir o poder oxidante dos cationos metálicos. São eles quem tendem a sofrer redução nas situações que nós vamos estudar. Como é que nós podemos então estudar se um determinado material tem maior poder redutor ou maior poder oxidante? Eu deixei aqui 3 fotografias da atividade experimental que fiz com os meus alunos. Eu ainda vou tentar fazer um vídeo sobre esta laboratorial, tanto com mais pormenor, mas agora só queria abordar o poder redutor ou o poder oxidante, porque posso fazer as duas coisas. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um pedacinho de zinco. Se vocês olharem para a primeira imagem, está ali o pedacinho de zinco. Ele tem uma cor prateada, cor metálica. Se estiver bem lixado, ele vai apresentar esta tonalidade. E o que acontece aqui, nas minhas 3 fotografias, isto foi o resultado de uma reação com soluções de diferentes cationos metálicos. A primeira com o magnésio, 2+, a segunda com o cobre, 2+, e a última com o chumbo, 2+. E o que é que eu consigo verificar? Se vocês olharem para as duas do lado direito, vão ver aqui a superfície do metal toda preta. Se ela está toda preta, com certeza aqui houve reação a acontecer. E é essa a lógica que eu tenho que perceber. Portanto, nesta situação há reação. Na terceira situação também há reação. Enquanto na primeira o zinco manteve-se inalterado, portanto não ocorreu reação. E haver ou não reação é um indício para eu poder estudar isto segundo o seu poder redutor. Eu vou ver aqui a segunda situação. Então, vamos dividir isto em 1, 2 e 3. E vamos fazer um estudo para as 3 situações. Vou deixar aqui o 1 vazio e vamos pensar no 2, está bem? E depois vou colocar aqui na lateral o 3. Eu vou deixar a não reação para o fim, porque às vezes ela causa maior confusão. E depois de eu perceber bem o que é que acontece quando a reação acontece, fica fácil perceber ou tirar ilações a partir da outra. Então, basicamente, o que eu vou fazer é dizer que reação é que eu tenho a acontecer. Eu tenho um material, um metal zinco sólido, que vai reagir com o catião metálico CO2+. E se esta reação, esqueci-me de pôr ali o estado físico, mas ainda vou a tempo, se estiver a falar do metal, ele será sempre sólido. As soluções encontram-se dissolvidas em água, portanto, tem um soluto dissolvido em água, então é uma solução aquosa. Como esta reação acontece, o zinco metálico vai transformar-se no catião metálico, zinco 2+, e o cobre 2+, vai passar a cobre sólido. Então, o que é que acontece aqui? Se eu pensar em termos de número de oxidação, o zinco está livre, número de oxidação 0, o cobre 2+ é um íon monoatómico, o número de oxidação é igual à sua carga, acontece igual que o zinco 2+, e o cobre está livre, 0. Vou debruçar-me agora aqui só sobre a situação do zinco. Eu tenho um aumento do número de oxidação, o que significa que ocorreu uma oxidação. Se eu fizer a análise para o cobre 2+, reparem que eu tenho uma diminuição.
a diminuição, diz-me que eu tenho uma redução. Mas eu não preciso escrever isso já. Posso dizer simplesmente que o zinco é a minha espécie oxidada. E se ele sofreu oxidação, também posso chamá-lo de redutor. Se eu pensar no que é que está a acontecer, arranjar aqui uma cor diferente, ao cobre, pôr aqui a vermelho só para destacar, tem uma diminuição no número de oxidação, então sofre uma redução. Isto significa que o cobre 2+, é a espécie reduzida, porque sofreu redução, e ao mesmo tempo é o oxidante. Claro que eu posso determinar o que é que acontece aos seus conjugados. O zinco 2+, como vem do zinco e o zinco é um redutor, é o oxidante conjugado. E o cobre, se vem do cobre 2+, que é o oxidante, é o redutor conjugado. Vou apagar aqui o número 3, que eu já estou a ver que não vou ter espaço aqui para representar a terceira situação. Talvez depois corra mais rápido. Então, o que é que eu quero saber aqui? Depois de eu identificar quem são os redutores, quem são os oxidantes, eu vou comparar o poder redutor. E o poder redutor é maior do lado daquele que tem maior tendência para oxidar. Quem é que oxidou aqui? O zinco. Então, essa é a conclusão que eu vou tirar. O zinco tem maior poder redutor do que o outro redutor que eu tenho nesta equação. E o outro redutor que eu tenho é o cobre. Também posso fazer a análise em termos do poder oxidante. Mas em termos do poder oxidante eu vou passar para o cationo metálico. O zinco 2+ varia de forma inversa ao poder redutor. Portanto, o zinco 2+ tem menor poder oxidante, e poder oxidante porque eu já estou a usar os cationos metálicos, que o outro oxidante. Quem é que é o outro oxidante? É o cobre 2+. Eu posso tirar ou uma conclusão ou outra. Vamos fazer a mesma coisa para a situação 3. Portanto, o que é que acontece quando entre o zinco sólido e a solução de chumbo 2+, a reação ocorre? Eu vou escrever zinco sólido, não sei o que é que isto parece aqui, mais o Pb2+, em solução aquosa, vai originar o quê? Se há reação, o zinco passa a cationo metálico, zinco 2+, e o chumbo passa a Pb sólido. Posso voltar à mesma lógica e estipular aqui os números de oxidação. Zinco está no estado livre 0, o Pb2+ é um íon monoatómico mais 2, igual para o zinco 2+, e o chumbo no estado livre tem número de oxidação 0. Portanto, se eu olhar para aqui, o zinco vai sofrer uma oxidação. E agora vou usar aqui a cor vermelha para estudarmos o que é que acontece ao chumbo, que tem uma diminuição no número de oxidação, portanto sofre uma redução. Então já sei que a espécie oxidada ou redutor é o zinco, a espécie reduzida ou oxidante é o chumbo 2+. Então basicamente eu já consigo escrever aqui quem é que tem maior poder redutor, quem é que oxidou? Foi o zinco. Então o zinco tem maior poder redutor que o outro redutor. Quem é o outro? É o chumbo metálico. Então o zinco tem maior poder redutor do que o chumbo. Até aí o que é que acontece se eu quiser escrever para o poder oxidante? Já perceberam a lógica? Vou usar os dois cationos metálicos, então em vez do zinco vou falar no zinco 2+, e em vez de ter maior, tem menor, em vez de ter maior poder redutor, tem menor poder oxidante. Ou se quiserem, tem a ver com a capacidade em sofrer redução. E menor poder oxidante que quem? Quem é que é o outro oxidante? O Pb2+. O que é que eu posso assinalar quando na situação 1 eu não tenho reação? Basicamente eu vou dizer que o zinco sólido, quando reage com o magnésio 2+ em solução aquosa, não sofre reação.
Se acontecesse, se esta reação ocorresse, seria o zinco a sofrer oxidação. Então o zinco teria maior poder redutor. Mas como não ocorre, é porque não é o zinco que tem maior poder redutor, é o outro. E quem é o outro? O outro será o magnésio. Então o magnésio tem maior poder redutor que o zinco. E se eu quiser escrever em relação ao poder oxidante? A mesma lógica. O magnésio 2+, tem menor poder oxidante que o outro oxidante. Quem é que é o outro oxidante? O zinco 2+. E eu daqui já posso iniciar uma organização de quem tem maior poder redutor ou quem tem menor poder redutor. Portanto, o zinco tem maior poder redutor que o cobre, o magnésio tem maior poder redutor que o zinco e o zinco também tem maior poder redutor que o chumbo. Falta-me aqui ter informação sobre o que é que acontece com mais espécies para poder estabelecer uma série ordenada segundo o poder redutor, a mesma coisa para o poder oxidante. Portanto, isto não é complicado, eu só tenho que ter uma ideia de como é que as coisas se processam. Quem sofre oxidação será então sempre a espécie que tem maior poder redutor. Quem sofre redução? A que tem maior poder oxidante. Não se esqueçam, é que nós só podemos comparar aquilo que é comparável, ou seja, eu comparo o redutor com o redutor para o poder redutor, oxidante com oxidante para o poder oxidante. Ao nível da série eletroquímica, na realidade ela é apenas uma lista de onde constam as espécies com maior ou menor tendência para sofrer oxidação ou redução e é organizada ou por ordem crescente ou por ordem decrescente. Eu deixei aqui um bocadinho de uma série eletroquímica. Do lado esquerdo temos os cationos metálicos, ou seja, estes cationos metálicos estão organizados segundo o poder oxidante crescente. À medida que avançamos de cima para baixo, há uma tendência maior para o catião sofrer redução. E do lado direito, de baixo para cima, temos o poder redutor crescente. Se vocês repararem, estão aqui os metais e à medida que avançamos para cima, vamos tendo os metais com maior probabilidade de sofrer oxidação. Como eu disse, esta série é só um pequeno extrato e pode ir além daquilo que aqui está, claramente. O que é a corrosão? Todos os processos químicos ou eletroquímicos que implicam deterioração ou degradação de componentes metálicos correspondem a uma corrosão. Na realidade, é uma oxidação que nós não pretendemos, que ela não é do nosso interesse. Então, convém mais ou menos ter ideia que os metais, na generalidade, quando existem na natureza, estão na forma oxidada, estão na forma de óxidos, excetuam se calhar o ouro e a platina, o que implica que eles, para serem utilizados como os usamos hoje em dia, têm que sofrer uma redução. E a outra coisa que é importante perceber é que, mal eles tenham a oportunidade, eles vão voltar ao estado oxidado. A maioria dos metais combina-se com o O2 atmosférico, de oxigênio, e voltam a produzir óxidos. Então, no fundo, a maior parte dos metais sofre corrosão com o ar úmido, com ácidos, com bases, com sais, com íons cloreto, entre outros. Portanto, esta exposição vai promover a oxidação destes metais. Como é que podemos evitar que os metais oxidem, então, de forma descontrolada? Claro que a corrosão é anestética, portanto não é interessante do ponto de vista visual e vai limitar o tempo de vida útil de muitos produtos. Portanto, ela pode gerar aqui problemas graves de segurança porque vai enfraquecer estruturas e que vão implicar automaticamente um custo elevado para a substituição das peças que sofrerem esta oxidação. Então, como é que nós podemos proteger na generalidade dos metais? Claro que há técnicas simples que ainda são usadas, a pintura, a plastificação, olear. A estratégia, no fundo, é sempre a mesma. É evitar que a superfície fique exposta ao O2 para impedir a oxidação. Mas estas estratégias também têm limites. Do ponto de vista da química, podemos trabalhar a proteção por enobrecimento. O que é que acontece?
nós vamos revestir o metal que queremos proteger com um filme de um metal que tenha menor tendência para oxidar e, no fundo, vai funcionar como protetor, vai impedir o contacto com o O2 atmosférico. Depois temos a proteção anódica, em que o metal é oxidado formando uma camada de óxido que adere à superfície e fica, no fundo, grudada a essa superfície, impedindo o contacto de mais metal com o O2 atmosférico. É o que acontece, por exemplo, com o alumínio, forma o óxido de alumínio, que é uma estrutura, é uma película não porosa e então impede o contacto. Cuidado que nem todos os óxidos de metal formam este tipo de estruturas. Por exemplo, no caso do ferro, o óxido de ferro é altamente poroso e por isso vai permitindo o contacto com o O2, então estamos sistematicamente a oxidar a parte mais interna do metal. A proteção catódica implica que são colocados dois metais em contacto e há um que se vai sacrificar, ou seja, há um que oxida preferencialmente para evitar que o segundo sofra o processo de corrosão. Isto é habitual em N estruturas, por exemplo, nos navios, nos pipelines ou gasodutos, entre outras coisas, é colocado uma barra de um metal que tenha uma tendência maior para sofrer oxidação e esse vai oxidar preferencialmente, impedindo que a estrutura que queremos proteger sofra essa corrosão. Este subdomínio é um pouco mais teórico que os anteriores, mas depois, quando vamos ver em termos de exercícios, eles acabam a compilar um conjunto de informações e muitas vezes são necessárias informações dos subdomínios anteriores. Espero ter sido clara na forma como vos expliquei os princípios fundamentais da oxidação-redução. Se mesmo assim alguma coisa não ficou tão bem como eu gostaria, olha, deixem-me aí um comentário em baixo ou enviem-me um e-mail, terei todo o gosto em tentar esclarecer com mais algum pormenor a vossa dúvida. Até breve!